Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nos encontramos mais uma vez pelo canal da SofosMed, esse canal de comunicação e ensino em saúde, com foco em dados paliativos, oncologia e hematologia. Dessa vez eu venho trazer para vocês alguns conhecimentos sobre o modelo hospitalar do cuidado paliativo. Falamos nas últimas aulas, nos últimos encontros, sobre diversos modelos de assistência, a possibilidade de um paciente em perfil de assistência paliativa transitar em todos desses modelos, o ambulatorial, a internação hospitalar, o hospice, o domicílio, mas hoje dando mais ênfase a como é que funciona a assistência de cuidados paliativos em uma unidade de internação, mas assim dizer, sobre os hospitais. Acho que primeiro trazendo um pouco da realidade mundial. O hospital ainda é o local de maior frequência de internações para pacientes elegíveis a cuidados paliativos. Isso reflete uma necessidade de controle de sintomas, crises agudas, mas também sobre uma cultura centrada no hospital, sobre as ações de intervenção que muitas vezes são necessárias para uma construção de consciência prognóstica e adequação terapêutica. Então, em todo o mundo, o hospital ainda figura como o local de maior prevalência desses pacientes elegíveis. E, claro, todas as suas histórias, né, tudo que reflete sobre a família, cuidadores, e também sobre o que reverbera nas equipes de assistência em saúde, incluindo os times de cuidados paliativos. É importante dizer que os pacientes com doenças ameaçadoras da vida, sejam elas crianças ou adultos, em algum momento vão passar por necessidade de intervenções, seja para poder fazer intervenções medicamentosas por via parenteral, não só a oral, não só a interal, mudança de vias, tanto de administração de fármacos quanto de alimentos, né? E muitas vezes é no hospital que se tem essa definição, e determinadas intervenções. Muitas vezes o pior momento da vida daquela pessoa é um momento crítico, onde todas essas conversas sobre adequação terapêutica e proporcionalidade do cuidado, dentro de um espectro largo, né, de atenção paliativa, desde o diagnóstico até, de fato, a fase ativa de falecimento, pode ocorrer. Então, o hospital ele figura como um centro de decisões muito complexas, o que vai envolver um cenário com muitos profissionais, não só profissionais de boa competência paliativa, mas todos esses profissionais que têm o poder de interferência positiva ou negativa, né? Mas sempre no sentido aqui bioético de proporcionar o melhor, o benefício terapêutico para o seu paciente. Vamos tomar como exemplo um paciente com uma doença pulmonar avançada. Pode ser uma fibrose pulmonar, de um paciente idoso, em uso de oxigênio domiciliar, já acompanhado pelo seu pneumologista há 8, 10 anos, e que tem experienciado perda da funcionalidade, idas mais frequentes ao pronto atendimento por dispneia, por falta de ar, por infecção respiratória, né? Ou porque vai somar a outras comorbidades, outros eventos clínicos. E que certamente as passagens pelo hospital vão ser marcos dessa trajetória em saúde. Então esse paciente, ele acaba ficando conhecido na unidade de pronto atendimento, ou naquele hospital, ou naqueles hospitais, né, da rede da comunidade, e aí eu encaro isso sempre como grandes oportunidades, a gente conhecer um pouco mais a história daquela pessoa, dos seus familiares, da dinâmica, né? Toda vez que ele vai ao pronto-socorro, é medicado, recebe um auxílio escalonado, né, cada vez mais, e volta para casa. Então, que oportunidades são essas, né, que nós temos desde a porta de entrada, o pronto atendimento, até numa alta, né, se esse paciente passa uma semana para tratamento de uma infecção respiratória, né? Essa crise de necessidade, seja uma descompensação sintomática, a falta de ar, seja uma descompensação clínica, infecção, ao ser tratada, ela precisa trazer um aprendizado, não só para o paciente, familiares, enquanto capacitação, desses cuidados que vão ser levados pós-alta, mas também para a equipe, que vai reaprender, reajustar, né, refinar o suporte para aquele paciente aí que vai ficando cada vez mais conhecido. Então, esse exemplo de paciente, ele de fato traz um perfil de muitas visitas ao hospital. E numa dessas visitas, a gente pode se deparar com estigma de terminalidade, ausência de resposta às medidas terapêuticas ditas como restaurativas para aquele evento. Isso vale também para pacientes com doença cardíaca avançada, a exemplo da insuficiência cardíaca, que vão experienciar arritmias, quadros de congestão, piora funcional, piora metabólica, junto de uma fragilidade muito comum a esse perfil de pacientes. E não significa de que esse paciente que vai ter uma atenção paliativa baseada na intenção de redução de sofrimento
e a exploração de novos cenários, ele não tenha oportunidades de tratamentos. Dentro da jornada, né, de uma linha do tempo versus a evolução de doença, esse paciente vai ter a oportunidade de tratamentos, de recuperação, de retorno para casa, ou de transição de cuidados para outras instâncias, mas certamente com um olhar diferente a cada oportunidade, a cada reinternação. Isso a gente não pode deixar de trazer para vocês, né? De remarcar. Então, quando esses pacientes estão disponíveis no hospital, com muitos desafios terapêuticos e ou dilemas, problemas éticos, bioéticos, né? No sentido de tomada de decisão, de envolvimento de decisões que envolvam valores pessoais do paciente versus entregas terapêuticas pela equipe, e a gente entende isso como algo orgânico, natural, que precisa ser deliberado, conversado para melhor decisão, entende-se que o hospital ele é um centro de excelência pelos recursos materiais e pelos recursos humanos para que isso possa acontecer. Primariamente, uma doença avançada, uma doença que vai progredindo, uma doença crônica, deverá ser tratada no modelo pré-hospitalar, preventivamente, nos domicílios, né? Juntamente com as equipes de saúde, muitas vezes os especialistas, que podem aprender competências paliativas para poder melhor lidar com um plano avançado, futuro de cuidados. Esse seria o cenário ideal, porque esses pacientes, ao chegarem nos hospitais, já teriam documentação suficiente sobre seus desejos, sobre seus valores, um alinhamento mais justo da prescrição e, portanto, saberemos de que forma mais proporcional essa terapêutica proposta poderia ser instituída e quais seriam os limites de saúde traçados diante daquela questão biológica, a doença, né, com princípios bioéticos, sempre para garantir uma segurança, inclusive, de tudo que está sendo feito, mas em respeito a essa biografia, a história dos nossos pacientes e familiares, tá? Então, a gente ter em mente dessa questão. Os cuidados paliativos do hospital, eles podem ser também de modelos diversos, né? O mais comum, mais barato, de baixo custo, aproveitando já das equipes internas à instituição, compõe um modelo interconsulta. A interconsulta nada mais é do que chamadas de pareceres técnicos, seja pela medicina paliativa, pela enfermagem paliativa, pela psicologia paliativa, enfim, por um comitê de cuidados paliativos, né, que pode ter, enquanto coordenação, diferentes classes de saúde, então pode ser o médico, pode ser a fisioterapeuta, pode ser o psicólogo, pode ser o enfermeiro, tá? E claro, a gente propõe que seja sempre com uma boa formação de cuidados paliativos, porque o parecer técnico, de fato, pede uma responsabilidade de resposta. Eu sempre brinco lá nos hospitais, dizendo que ninguém chama para poder fazer uma avaliação cardiológica alguém que não seja cardiologista. Então, para a avaliação de cuidados paliativos, discutir muitas vezes, né, decisões complexas, é necessário, então, que essa pessoa tenha uma excelente formação em cuidados paliativos, né, para melhor entrega e assertividade aí, terapêutica. Então, uma vez que o comitê ele é composto de profissionais diversos que vão ter funções, né, complementares, um coordenador, vice-coordenador, secretaria, enfim, cada um pode ficar responsável por uma ação. E essas ações elas podem ser de cunho assistencial, então quando o médico, a médica, junto com a psicóloga ou a enfermeira, o enfermeiro, vão avaliar o paciente ou compor uma conferência familiar, termos de assistência, documentação e registro. Parte da equipe pode ser responsável pela entrega de indicadores, né, pelo alinhamento com a qualidade, pela participação de comitês estratégicos, o comitê de prontuário, o comitê de óbito, né, outros comitês estratégicos aí de bioética também da instituição, porque são olhares complementares e necessários para crescimento conjunto daquela instituição, pensando aí no hospital, seja ele público, privado, parcerias público-privadas, né? O comitê de cuidados paliativos e modelo interconsultor, ele pode sim avaliar uma vez, trazendo a impressão e, portanto, um relatório, um parecer técnico, ou ele pode também acompanhar pacientes. Mas a entrega para a equipe acionadora, né, quem chamou esse comitê, é algo de um diálogo contínuo, que precisa acontecer. A gente precisa dar essa resposta para a equipe que nos aciona, né, enquanto interconsultores. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações de um sintoma mal controlado, uma necessidade de acompanhar muito de perto. Isso inclui muitos pacientes em fim de vida, né, especialmente em fim de vida ativo, onde esta conversa com a equipe assistente servirá de capacitação, de apoio, né, a equipe de interconsultor vai estar ali disponível também para esse apoio técnico, matricial,
mas muitas vezes a gente pede para poder acompanhar os pacientes também, entendendo de uma expertise, né, que pode apenas somar mesmo, né, nessas questões. Então, a gente não substitui, enquanto time interconsultor no hospital, a equipe assistente. A gente tem que estar junto ali, capacitando em conjunto, né. E a gente serve também de escuta para a equipe local. Então, uma outra ação potente que o Comitê de Cuidados Paliativos e Interconsultor pode ter é justamente para trazer a possibilidade de escuta acadêmica. Então, alguém da equipe pode trazer um sofrimento por entender da necessidade de discutir um caso elegível a cuidados paliativos. Isso pode ser literalmente deliberado entre a equipe, ainda que o Comitê de Cuidados Paliativos Interconsultor não faça a assistência direta. E também o modelo consultor contribui com os indicadores de gestão da instituição, seja pela análise demográfica, a avaliação de operadoras para o serviço privado, as ações de unidades acionadoras, né? Porque a partir daí algumas ações muito específicas possam acontecer. Então, se a equipe percebe que a maior parte dos acionamentos está vindo de uma UTI especializada, cardiológica, por exemplo, né, traduz um perfil de paciente que merece uma certa atenção, a necessidade de revisitarmos protocolos institucionais, protocolo de controle de dor, de controle de dispneia, de sedação paliativa, em algumas situações mais amadurecidas quanto ao tema de extubação paliativa ou de retirada de medidas de suporte avançado de vida quando adequados, né? Essas discussões, então, precisam acontecer conforme um amadurecimento da instituição, e também é responsável pelos eventos científicos locais, contribuindo para a educação continuada permanente. Bom, são muitas as ações que um time de interconsulta pode fazer, né, no hospital, né, na unidade de internação. Outro modelo é que os pacientes candidatos aos cuidados paliativos estejam internados em uma unidade especializada de cuidados paliativos. Essa unidade, ao contrário do que muitos pensam, é uma unidade aguda, é uma unidade que traz a intenção de uma correção de sintomas ativos, muitas vezes de difícil controle, e são responsáveis, após esse controle, pela transição dos pacientes. Então, nem todo paciente é elegível a cuidado paliativo que vai para uma unidade especializada, pode ser uma enfermaria própria de um hospital, pode ser um hospital pronto, próprio de cuidados paliativos, ou pode ser um hospice, uma unidade de internação, só que à parte, fazendo uma demanda mais próxima de um hospital de transição, tá? Então é um modelo hospitalar também, a internação. Muitos desses pacientes podem melhorar e ter alta, né? Então não necessariamente esses pacientes vão morrer nesse lugar. Então a gente está falando de desfechos, que é um outro indicador de avaliação, né? Você tem de um lado um indicador de objetivo do cuidado, se aquele paciente ele vem para a avaliação de um comitê ou de unidade especializada para controle de sintomas, terapia de suporte, para um plano avançado de cuidados ou para cuidado de fim de vida, por exemplo, né? E a partir disso dos desfechos, se o desfecho vai ser óbito intra-hospitalar, dentro daquela própria internação, se vai ser alta sem suporte domiciliar complementar, às vezes o paciente melhora muito, né? O PPS melhora a funcionalidade, de fato, e não precisa de muitas condições complementares domiciliares, ele pode ir para consultório, ou o paciente vai sair com uma necessidade domiciliar complementar, seja ela no modelo de gerenciamento, internação parcial, internação total, de cuidados, e o plano de cuidados para fim de vida talvez esteja mais envolvido aí. Ou esse paciente vai ser transferido para um hospice, transferido para um hospital de transição, transferido para um outro hospital que tem uma certa demanda, né, de perfil desses pacientes. Então, eu acho que torna-se eficaz, né, a maneira de fazer essa gestão paliativa durante a internação, devolvendo, então, não só números, mas uma impressão de resposta da trajetória do paciente, de como esse paciente e família está sendo cuidado. A gente está falando sobre a experiência do paciente. Tá? Então, são grandes oportunidades de aproveitar chamados, né, para poder compor um olhar do cuidado paliativo, mas certamente isso vai ser ampliado para outras instâncias. Então, o paciente que tem a oportunidade de sair de alta, ele precisa ser recebido, seja pela mesma instituição no modelo ambulatorial, seja por uma instituição parceira, ou dentro da cobertura de uma operadora, ou mesmo dentro do SUS, né, dentro de uma rede integrada. É aí que entra a necessidade de estarmos alinhados com o diálogo, como foi o plano de cuidados daquela internação, como se pretende que esse plano de cuidados continue no pós-alta, porque eventualmente essa paciente pode retornar a essa instituição ou pode seguir conforme o modelo
mais proposto adiante, né? Quem é hospitalista, quem tem a formação de cuidados paliativos, mas se sente essencialmente um hospitalista, gosta de trabalhar em um hospital, se sintam engajados, se sintam convocados a esse modelo, né, que muito vai ajudar a esses pacientes. É bem provável que no futuro, com a integração melhor das redes, com a implantação da Política Nacional de Cuidados Paliativos aqui no país, a gente tenha uma condição de melhor deshospitalização, de melhor aceitação desses pacientes no pós-hospital, e talvez a gente possa mudar um pouco esse cenário de acompanhamento de cuidados paliativos com propostas, né, de outras instâncias, né, de zonas de cuidado, não necessariamente concentrando os pacientes, né, dentro de um hospital. Uma dica final: apesar de ser um hospital com um rigor necessário para a sua segurança e controle, né, vamos dizer assim, terapêutico adequado, não precisa ser um lugar frio, não precisa ser um lugar que traga um sofrimento adicional. Enquanto isso não acontece, essa transformação da rede integrada, vamos fazer dos hospitais locais mais humanizados, locais que disponibilizem escuta, locais onde os profissionais de saúde, não necessariamente médicos, tá, possam somar em suas ações, fazendo com que aquela experiência, que pode ser a última, seja mais potente possível, com o melhor nível de satisfação. Bom, essa foi uma dica dada para o modelo de interconsulta ou internação hospitalar enquanto cuidados paliativos. A gente vai seguir enquanto o canal SofosMed trazendo mais ideias, né, mais oportunidades do nosso cuidado. Muito obrigado e até uma próxima.